Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui nosso curso de Geometria Analítica Plana. A gente está no capítulo agora de posições relativas de retas e circunferências, certo? Mais especificamente falando aí de posições relativas de duas circunferências, beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora no seguinte problema. Considere as circunferências C1 de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25 e C2 de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a R2 ao quadrado. Tá? Determine R2 para que C1 e C2 sejam tangentes. Aí no item A ele pede tangentes interiores ou internamente e exteriores ou externamente. Tá bom? Bem, o que acontece? Como a gente já viu em aulas anteriores, né, as posições relativas elas envolvem aí a distância entre os centros e as medidas dos raios. Então, se eu quero que elas sejam tangentes interiores, a distância entre os centros ela precisa ser menor que a diferença entre os raios. Né? No caso aí o raio maior menos o raio menor, obviamente. Né? Então você pega aí a distância, a diferença em módulo. E para que sejam tangentes exteriores, o que precisa acontecer é que a distância entre os centros seja exatamente igual à soma dos raios. Tranquilo? Então, para que a gente possa resolver esse problema, a gente precisa da medida dos raios, né? No caso, a gente quer achar a medida do segundo raio, então a gente precisa da medida do primeiro, que é fácil aqui, né? Que vai ser 5, né? Porque 25 é 5 ao quadrado. E os centros, que nas equações reduzidas são muito claros quem são, né? Então, o que a gente precisa fazer é calcular essa distância e depois estabelecer aí essas relações aí que a gente já viu, tá bom? Então, eu vou começar por uma parte em comum para os dois itens, que é calcular a distância entre os centros. Então, a distância entre os centros vai ser raiz de, 13 menos 1 ao quadrado, mais 12, menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui ficou a raiz de 12 ao quadrado, 144, 9 ao quadrado, 81. Então, isso aqui ficou a raiz de 225, que é igual a 15. Então, está aqui a distância entre os centros. Beleza? Bom, o raio R1 é 5, certo? Então, ó, no item A, o que a gente precisa? A gente precisa que a distância seja o módulo de R1 menos R2. E aqui é importante a gente pegar o módulo porque o raio R2 ele pode ser maior que o raio R1. Né? Então, aqui não tem problema. Então, vamos lá. A distância ela é 15. O raio R1 é 5. E o raio R2 é o que a gente quer. Então, isso aqui vai nos dar o quê? Então, isso aqui vai nos dar aqui 5 menos R2 é igual a 15. Ou 5 menos R2 é igual a menos 15. Então, isso aqui nos deu que o R2 é igual a menos 10 ou o R2 ele é igual a 20. Bom, mas acontece que o raio R2 não pode ser negativo, né? Então, a gente descarta esse cara, logo, o raio R2, então, ele é igual a 20, para que essas circunferências sejam tangentes interiores. Tá? Então, repare que, de fato, ele é maior que o raio R1, beleza? Menor, nesse caso, não vai ter como. Tá? Bom, e no item B, o que a gente tem? A gente tem que a distância ela tem que ser exatamente igual à soma dos raios.
Então, isso aqui vai nos dar que 15 ele é igual a 5 mais R2. Então, aqui não há dúvida, né? Aqui não há dúvida. O raio R2, ele é exatamente igual a 10. Então, essas são as medidas dos raios da segunda circunferência para que sejam, respectivamente, as circunferências tangentes interiores e exteriores. Tranquilo? Beleza? Bom, então vamos ver agora mais um problema. Bem, então nosso próximo problema é o seguinte, ó. Encontre os pontos de interseção das circunferências C1 de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y mais 3 igual a zero e C2 de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 14x menos 16y mais 93 igual a zero. Tá? Bom, então, como de costume, né, para a gente encontrar os pontos de interseção entre duas curvas, o que a gente precisa fazer é resolver o sistema com as equações das duas curvas. Então, no caso, a gente tem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y mais 3 igual a zero e x ao quadrado mais y ao quadrado menos 14x menos 16y mais 93 igual a zero. Então, a solução desse sistema, ou as soluções desse sistema, vão representar aí os pontos de interseção das duas circunferências. Pode acontecer desse sistema não ter solução. Então, se esse sistema não tiver solução, isso significa que ou as circunferências são interiores ou exteriores. Se tiver apenas uma solução nesse sistema, então significa que as circunferências ou são tangentes interiores ou são tangentes exteriores. E no caso, como provavelmente é o que vai acontecer, já que ele pediu as interseções, né, os pontos de interseção, melhor dizendo, então essas circunferências aqui são duas circunferências secantes. Tá? Então tudo passa por resolver esse sistema. Bem, sendo assim, como é que a gente vai resolver isso? Eu vou resolver isso da seguinte maneira. Eu vou pegar, primeiro, a equação de cima e vou subtrair da de baixo. Então, o que vai acontecer? O x ao quadrado vai embora, o y ao quadrado vai embora. Aí a gente vai ficar com menos 4x menos 14x, vai ficar menos 4x mais 14x. Então, isso aqui vai dar 10x. Menos 6y menos 16y dá menos 6y mais 16y, ou seja, então vai dar 10y. E 3 menos 93 dá menos 90, igual a zero. Tranquilo? Bom, então tudo isso é simplificável por 10. Logo, isso aqui nos dá que x mais y menos 9 é igual a zero. E aí, isolando o y, poderia isolar o x também, não teria problema, tá? Eu vou ter y igual a 9 menos x. Então, a gente achou uma relação entre uma outra relação entre x e y. Tranquilo? Bom, qual o próximo passo, né? O próximo passo, né? Esse aqui foi o primeiro. O próximo passo é substituir esse y igual a 9 menos x em uma das duas equações. E aí, tanto faz a equação que você escolhe, vai dar no mesmo. Se você escolher a de cima ou a de baixo, no fim das contas vai dar o mesmo. O que geralmente a gente faz é escolher uma equação que a gente imagine que dê menos conta, que dê menos trabalho. No caso aqui, entre as duas equações, é melhor pegar a primeira, né? Porque aí eu vou multiplicar aqui por menos 6 em vez de multiplicar por menos 16. Tranquilo? Então aqui, ó. Então, substituindo na primeira equação, eu vou ter x ao quadrado mais 9 menos x ao quadrado menos 4x menos 6 vezes 9 menos x mais 3 igual a zero. Então, ó,
x ao quadrado mais, isso aqui ao quadrado fica 81, menos 18x mais x ao quadrado, né? Abrindo aí o produto notável. A gente tem menos 4x. Aí, ó, faz o chuveirinho aqui. Então, fazendo o chuveirinho aqui, isso aqui vai ficar menos 54 mais 6x mais 3 igual a 0. Tranquilo? Tá? Estou fazendo a conta aí bem devagar para a gente não errar nada. Ó, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Menos 18x menos 4x menos 22x. Menos 22x mais 6x vai dar menos 16x. Beleza? 3 menos 54 menos 51. Menos 51 mais 81 vai dar mais 30. Igual a 0. Então, caímos nessa equação do segundo grau, que dá para simplificar todo mundo por 2. Então, essa equação é exatamente igual a essa aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Bom, então na nossa equação do segundo grau, isso aqui é fácil de resolver porque a soma é igual a 8, o produto é igual a 15. Se a soma é igual a 8 e o produto é igual a 15, é porque então o x ele é igual a 3 ou o x ele é igual a 5. Se o x é igual a 3, como y é igual a 9 menos x, então o y vai ficar 9 menos 3, logo o y vai ficar 6. Quando o x for 5, vai ficar 9 menos 5, então o y vai ficar 4. Então aqui a gente tem as coordenadas de um ponto de interseção e aqui a gente tem outra, né? Esse par ordenado satisfaz as duas equações, esse par ordenado também satisfaz essas duas equações. Então, se eu chamar esse ponto aqui de A, ele vai ter coordenadas 3, 6. Se eu chamar esse ponto aqui de B, ele vai ter coordenadas 5, 4. Tá legal? Então, esses são os pontos de interseção dessas duas circunferências. Essas duas circunferências, como eu falei no início da aula, né, já que a gente encontrou dois pontos, então essas duas circunferências são secantes. Tá legal? Beleza? Bom, queridos, então, até a próxima.